Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos resolver 4 questões de direitos políticos, temática que está dentro do conteúdo de direito constitucional e é cobrada nas provas da banca Sebrasp. Não só da Sebrasp, né? Basicamente, todas as bancas exploram este conteúdo em concurso. Então, vamos lá. Antes de resolver as questões, eu vou fazer uma rápida revisão da teoria, mas apenas nos pontos que são importantes para acertarmos as 4 questões do material, beleza? Antes, aquele recadinho clássico, eu peço para que deixem um like, se inscrevam no canal, que assim vocês estão ajudando demais mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que precisamos identificar por aqui é o conceito desta expressão. Quando falamos em direitos políticos, estamos diante de um conjunto de regras que disciplinam o exercício da soberania popular. Então, seguinte, no Brasil temos que o poder, ele emana do povo, ele nasce, ele se origina justamente do povo. É o povo que é o titular do poder. Essa é a ideia de soberania popular. Mas perceba só, este poder que ele emana do povo, ele precisa ser exercido de alguma forma. E justamente por isso, temos aqui alguns instrumentos. Perceba só, esta soberania popular é exercida por meio de alguns mecanismos, certos instrumentos. Vamos dar alguns exemplos. Temos o sufrágio, temos o plebiscito, está escrito errado, né? Plebiscito, mas é o plebiscito, e temos também o referendo. Sufrágio, plebiscito e referendo são algumas formas, alguns meios de exercermos a soberania popular. Recapitulando, direitos políticos, conjunto de regras que vão disciplinar o exercício da soberania popular. E essa soberania popular precisa ser exercida por meio de instrumentos, como sufrágio, plebiscito ou ainda o referendo. Temos outros também, como iniciativa popular e tudo mais, mas vamos nos concentrar nestes 3, certo? Então, começando o estudo aqui, o primeiro que veremos é a ideia de plebiscito, uma das formas de exercermos a soberania popular. Quando falamos em plebiscito, temos que é uma consulta prévia. Grave isso, pessoal. Plebiscito é uma consulta prévia. Lembre-se do Cebolinha. Cebolinha falaria prévia, né? Então, plebiscito de consulta prévia. Eu sei que é uma forçação, mas ajuda na hora da prova. Então, o plebiscito, ele é uma consulta prévia de determinado ato. Então, perceba, ainda não temos a lei materializada. Vamos ter primeiro uma consulta da população e, se houver autorização, aí sim, aqueles atos serão praticados e, eventualmente, a lei será criada. Plebiscito, portanto, é uma consulta prévia à população. Por outro lado, e na direção oposta, temos o referendo. Pessoal, referendo também é uma forma de exercermos a soberania popular, mas temos aqui uma diferença. Perceba só, quando falamos em referendo, também é uma consulta, porém, é uma consulta posterior, grave isso, posterior à elaboração da lei. Então, primeiro a lei foi criada e só depois, posteriormente, vamos colocar aquele dispositivo para aprovação ou não para o referendo da população. Então, desenhando, temos o seguinte: quando falamos em plebiscito, vamos perguntar à população se ela aceita, dá o ok, ou não aceita, certo? Se a população aceitar, aí sim, teremos a criação de determinada norma ou de determinado ato, certo? Então, essa é a ideia. O plebiscito, ele ocorre antes da criação daquela norma. Quando falamos em referendo, o caminho é oposto. Primeiro vamos praticar o ato, ou criar determinada norma, e só depois deste ato, ou norma praticada, criada, né, que vamos perguntar a opinião da população. Temos aqui a população que vai dizer se aprova ou se não aprova. Então, a população, ela vai referendar, vai dar o aval ou não para a prática daquele ato. Agora que conhecemos plebiscito e referendo, vamos tratar do outro mecanismo, o sufrágio, que também possibilita o exercício da soberania popular. Pessoal, o sufrágio, ele é o cerne, ele é o núcleo essencial dos direitos políticos. Leve para a prova o seguinte: a ideia de sufrágio é o direito de votar
e também o direito de ser votado. Então temos aqui, ó, o sufrágio corresponde ao direito de votar, aquele direito que possibilita o alistamento, tá? Então temos aquele direito que possibilita o alistamento e temos o direito de ser votado, de participar da eleição como candidato, concorrendo a uma das vagas do pleito. Neste caso, estamos diante do elemento da elegibilidade, tá? Elegibilidade é a ideia de ser votado. Perceba, quando falamos no direito de votar, neste alistamento, estamos diante de uma capacidade eleitoral de participar dos direitos políticos na forma ativa. E por que ativa, pessoal? O nosso camarada, ativamente, ele está indo até um colégio eleitoral e votando. Então perceba, a postura dele é ativa, ele vota em algum candidato. Quando estamos falando da elegibilidade, estamos diante da capacidade eleitoral passiva, porque funciona da seguinte forma: o seu nome consta numa listagem e ele poderá ser votado, tá? Então ele está sofrendo ação de receber os votos, por isso que é uma capacidade eleitoral do tipo passiva. Neste momento da aula, até para resolver as questões, vamos tratar desta capacidade eleitoral ativa, ou seja, do direito de votar, tá? Antes, deixa eu só apagar o nosso quadro para facilitar a nossa vida, porque senão vamos ficar aqui sem espaço, né? Então vamos lá, pessoal. Quando falamos desta capacidade eleitoral ativa, estamos diante do direito de votar, do camarada, ele se alistar, fazer o seu alistamento na Justiça Eleitoral e participar das eleições. Perceba só, o voto ele pode ser obrigatório a determinados grupos, existe o voto que é facultativo e, por fim, temos os votos que são proibidos. Portanto, são 3 os grupos de votos: obrigatórios, facultativos e proibidos. Bom, então vamos começar com o voto obrigatório. Neste grupo é mais intuitivo, né? Temos aquela galera com mais de 18 e menos de 70 anos. Estes são obrigados a votar. Já no grupo dos votos facultativos, vamos ter o seguinte: os maiores de 16 e aqueles que forem menores de 18. Portanto, estamos neste intervalo. O camarada tem mais de 16, porém ainda não completou os 18 anos. Então, este sujeito, ele pode votar ou não. A escolha é só dele, tá? Porque o seu voto é facultativo. Temos por aqui também aquelas pessoas com mais de 70 anos. Neste caso, também cabe apenas à pessoa decidir se vai votar ou não, mas precisamos identificar que a votação para este grupo é de maneira facultativa, portanto, não é compulsória. Temos também como voto facultativo os analfabetos. Pessoal, muito cuidado aqui. Os analfabetos, eles podem votar, tá? Eles têm o voto facultativo, então se eles quiserem, eles podem votar sim, senhor, porém, eles não podem ser votados. Eles têm, então, a capacidade eleitoral ativa, aquela capacidade de se alistar e praticar o seu voto, tá? Se alistar na Justiça Eleitoral, eles possuem, porém, não possuem a capacidade eleitoral passiva de serem votados. Esta, eles não possuem, beleza? Então, grave isso. O analfabeto, ele tem o voto facultativo. Ele pode votar, se quiser, tá? Porém, não poderá participar sendo candidato. Então, ele não pode ser votado, porque a capacidade eleitoral passiva o analfabeto não possui. E para fechar, antes das questões, temos o grupo que não poderá votar. Estamos falando dos estrangeiros, não confunda aqui aquele brasileiro naturalizado, ok? Porque se ele é brasileiro naturalizado, ele deixou de ser estrangeiro. Estamos falando do estrangeiro, que não tem vínculo com o país, e também dos militares conscritos. Cuidado aqui também, pessoal. O militar que não pode votar é o conscrito, aquele que está prestando, que está desempenhando o serviço militar obrigatório. Se o militar não estiver conscrito, ele pode sim votar, beleza? Então tenha isso em mente. É proibido ao militar conscrito. Este grupo aqui chamamos de
inalistáveis. Inalistáveis. Porque perceba que eles não podem pleitear o seu alistamento na Justiça Eleitoral. Consequentemente, estão proibidos de votarem também. Então, rapidamente recapitulando. Quando falamos de sufrágio, ele é o núcleo essencial dos direitos políticos. Significa que o camarada tem o direito de votar e de ser votado, participar destas políticas pelo país. Quando falamos no voto, no direito de votar, estamos diante do alistamento frente à Justiça Eleitoral. Ou seja, temos aqui uma capacidade eleitoral do tipo ativa. Quando comentamos do direito de ser votado, estamos diante da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o direito que o nosso camarada tem de se eleger, de se tornar elegível. Vamos voltar um pouco e analisar este direito de votar, esta capacidade eleitoral ativa. Bom, temos o seguinte, o voto ele é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70, também é facultativo aos maiores de 70 e, por fim, aos analfabetos. Analfabeto possui capacidade eleitoral ativa, pode se alistar, porém não possui capacidade eleitoral passiva, portanto, não pode ser votado, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo, não enquanto ele for um analfabeto, certo? E por fim, temos que o voto é proibido aos estrangeiros e também aos militares que estão conscritos. Significa que estão prestando o serviço militar obrigatório. Beleza, pessoal? Então, com essa rápida revisão, vamos resolver as questões de prova. Primeira, Banca Sebrasp nos diz o seguinte: acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. E a questão erra nesta parte, ó. Diz que os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. Falamos dos analfabetos nesta parte, ó. O voto a eles é facultativo. Então, eles podem sim se registrarem como eleitores. Lembrando que o analfabeto ele possui a capacidade eleitoral ativa, aquela que dá direito ao alistamento na Justiça Eleitoral. Por outro lado, não possuem a capacidade eleitoral passiva, ou seja, não podem ser votados. Significa o seguinte, eles não possuem elegibilidade, certo? Então, leve isso na sua prova. Analfabeto vota, mas não pode ser candidato, não pode ser votado. Portanto, o item está errado porque disse que o analfabeto não pode se registrar como eleitor. Pode, sim, senhor. Avançando, questão 2 nos indica o seguinte: acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue. Referendo é uma consulta ao povo quanto a assunto já transformado em lei, enquanto o plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais. 5 segundos, pessoal. E o gabarito por aqui é a correção do item. Bom, na parte teórica falamos o seguinte: plebiscito é uma consulta prévia. Até brincamos com a história do Cebolinha, né? É uma consulta prévia. Plebiscito, prévia. Você lembra então que plebiscito é uma consulta prévia. Referendo, estamos diante de uma consulta posterior à elaboração da lei. No referendo, primeiro teremos a lei criada e só então o povo será... Opa, que eu estou fazendo número 8 aqui. E só então o povo será consultado. Em relação ao plebiscito, não. Primeiro consultamos o povo e só depois vamos criar ali o ato ou determinada lei. Beleza? Então vamos ver agora a assertiva. Referendo é uma consulta ao povo quanto a assunto já transformado em lei. Perfeito. Perceba só aqui, ó. O assunto já foi transformado em lei e só depois o povo será consultado. Exatamente. O povo é consultado posteriormente. Enquanto o plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais. Maravilha! O plebiscito, vamos lembrar do Cebolinha, é uma consulta prévia. Portanto, vem muito antes, né? Ele é anterior aos assuntos institucionais que serão criados. Então, temos assim que o gabarito desta questão é a correção do item. Plebiscito é uma consulta prévia e referendo uma consulta
posterior à elaboração da lei. Avançando, vamos para a questão de número 3 agora. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte: o analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral e, por essa razão, também não pode concorrer a cargo eletivo. 5 segundos. E o gabarito por aqui é o erro. Vamos separar a questão em bloco, tá? O primeiro diz o seguinte: o analfabeto não pode realizar o alistamento eleitoral. Quando falamos de alistamento eleitoral, estamos diante da capacidade eleitoral ativa. Significa o direito de votar. Vimos que este direito de votar, ele é obrigatório a alguns grupos, facultativo a outros e ainda pode ser proibido também. Quando falamos do voto facultativo, indicamos aqui, mencionamos os analfabetos. Os analfabetos, portanto, eles possuem capacidade eleitoral ativa, significa que podem votar, porém não possuem capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o analfabeto ele não pode concorrer a um cargo eletivo, porque ele não pode ser votado. Então, agora sim, vamos resolver a questão. O analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral. Nada disso, pessoal. O analfabeto ele possui capacidade eleitoral ativa, que significa que ele pode se alistar. Portanto, o voto a ele é permitido, certo? E o outro trecho da questão fala o seguinte: por essa razão, também não pode concorrer a cargo eletivo. De fato, ele não pode concorrer a cargo eletivo, tá? Essa segunda parte está correta, mas o item errou neste primeiro trecho aqui, quando diz que o analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral. Nada disso, o analfabeto pode sim. Afinal de contas, o voto para ele é facultativo. Com isso, o gabarito é o erro do item e vamos agora para a questão de número 4. Vicente é bombeiro militar há 15 anos e pretende concorrer ao pleito de vereador em seu município nas próximas eleições. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. Não há qualquer restrição ao alistamento eleitoral de Vicente, pois a regra da inalistabilidade dos que prestam serviço militar somente se aplica aos conscritos, ou seja, àqueles que estejam prestando serviço militar obrigatório. Pessoal, 5 segundos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Perceba só, galera, falamos o seguinte: no sufrágio, direito de votar e ser votado, temos esta capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar e ter o seu alistamento, certo? Então, essa é a ideia de alistamento. Vimos o seguinte: o alistamento ele será obrigatório aos maiores de 18 e menores de 70, facultativo aos maiores de 16 e menores de 18, aos maiores de 70 e, por fim, aos analfabetos. E temos também o grupo dos inalistáveis, ou seja, aquelas pessoas que não podem votar. Então, temos que o voto está proibido aos estrangeiros e aos militares, mas cuidado, há um grupo muito restrito de militar, aqueles militares conscritos, que estão servindo, que estão prestando, o serviço militar obrigatório. Então, estrangeiros e militares conscritos são considerados inalistáveis, porque significa que eles não podem votar. São, portanto, inalistáveis. Com isso, o gabarito é a correção do item, porque fala o seguinte: não há qualquer restrição ao alistamento eleitoral de Vicente, pois a regra da inalistabilidade dos que prestam serviço militar, olha aqui, somente se aplica aos conscritos, ou seja, aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. Foi o que vimos aqui, Só a estes militares conscritos, só a este grupo, junto aos estrangeiros, é que o voto é proibido, o que significa que eles não podem se alistar. São, portanto, inalistáveis. Então é isso, pessoal. Assim, de forma rápida, matamos 4 questões e revisamos parte do conteúdo de direitos políticos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve voltaremos com novos assuntos. Desejo bons estudos, fiquem todos com Deus, até a próxima e eu fui!